Hoje a gente vai mergulhar fundo em Sertânia, uma peça brasileira que nos leva direto para o coração do sertão. E olha, é uma história brutal sobre como o nosso passado nunca morre de verdade e principalmente sobre como as mentiras que a gente conta para se proteger acabam virando a nossa própria prisão. Essa frase, ela já diz tudo, né? Captura a alma da peça. A mesma terra que dá a vida, que sustenta, é a terra que testemunha toda a dor. É essa dualidade, essa melancolia profunda que vai acompanhar a gente do começo ao fim dessa história. Então, vamos começar. Parte 1. Um homem de dois mundos. É aqui que a gente conhece o nosso protagonista, Deus te guia. Um nome tanto. Mas a vida dele, é uma profunda e perigosa contradição. Para entender o Deus te guia, a gente precisa primeiro saber de onde ele veio. O passado dele é como cangaceiro. Pensa assim, uma figura lendária, temida, lá do sertão brasileiro. Um lugar quase mítico, né? De sol, de seca, de muita violência. E ele fugiu disso tudo. Tentou apagar esse passado para construir uma identidade completamente nova. E essa imagem aqui, ela mostra bem essa divisão. É como se fossem duas pessoas diferentes, vivendo no mesmo corpo. De um lado, o passado brutal do cangaço, do outro, o presente, uma fachada impecável de homem de negócios, respeitado, prestes a casar com uma mulher rica, uma vida perfeita, construída com muito, muito cuidado. Só que essa vida perfeita está por um fio. E o que ameaça derrubar tudo isso? Uma coisa que parece boba, sabe? Um simples convite de casamento. Um convite que ele precisa mandar para um velho amigo de infância, um cara chamado Baguiada. Isso nos leva direto para a segunda parte, o amigo na América. Porque para a gente entender o pavor que o Deus Tigui sente desse convite, a gente tem que entender a história que ele mesmo inventou sobre esse amigo. Na cabeça do Deus Tigui, o Bagoiada, que está lá nos Estados Unidos, é um coitado, um fracassado que está quebrado, sozinho. Ele o vê como um solitário perdedor. Então, nas cartas, ele só conta nadinhas, sabe? Coisas sem importância. Ele se convence de que precisa proteger o amigo da verdade, de que o amigo não aguentaria saber do seu sucesso. E olha só o pensamento dele. Ostentar para o amigo é muito desnecessário. Ele acredita que se contasse a verdade sobre a própria felicidade, o amigo ia chorar por dentro e ia ficar mais seco que esse sertão. Quer dizer, ele se convence de que está fazendo um favor. É a desculpa perfeita, onde a mentira se veste de compaixão. Só que o mundo real começa a bater na porta. A noiva dele, a Estefânia, que não faz ideia dessa história toda, insiste. Claro que temos que convidar o seu amigo. E aí, a coisa aperta de vez. A farsa dele está prestes a ser confrontada. E vamos para a parte 3, o quarto escuro do pai. Pressionado, com a carta escrita, mas sem coragem de enviar, Deus Tigui vai procurar o pai. Ele busca um refúgio, um conselho, mal sabe ele que está entrando no epicentro do terremoto que vai destruir seu mundo. E aqui o contraste é genial. Lá fora, o sol escaldante do sertão, a luz que ilumina a vida de mentiras dele. Dentro do quarto, escuridão total. Uma escuridão que sufoca e que representa a verdade. Aquele quarto não é só um lugar, é o espaço onde as máscaras vão finalmente cair. E o pai, que diz que mal consegue enxergar, é quem vê tudo com uma clareza brutal. É irônico, né? Ele vai direto ao ponto, com uma pergunta que corta como uma faca, demolindo a base de tudo. Esse amigo Baguiada é amigo de verdade ou não passa de mentira, fantasia desta tua doente imaginação? Dá para imaginar o pânico, né? Deus Tigui tenta desesperadamente mudar de assunto. Ah, pai, o senhor não tá bem, deixa eu chamar um médico. Ele quer inverter o jogo, tratar o pai como um velho frágil para escapar da pergunta. Mas não tem mais fuga. O interrogatório só começou. E com isso chegamos na quarta parte, uma verdade devastadora. É aqui, nesse hebreu, que o pai começa a desmontar, peça por peça, o castelo de cartas que o filho construiu. A revelação é simplesmente inacreditável. O pai confessa. Primeiro, fui eu que escrevi para ele. Segundo, Baguiada sabia de tudo. E o golpe final? Com uma mão ele joga tuas cartas no lixo e com a outra ele lê as que eu escrevi. Basicamente, a grande mentira do Deus Tigui era transparente para todo mundo, menos para ele mesmo. O único enganado na história era ele. E como se não bastasse, o pai mostra um jornal e diz: olhe para esse jornal. A data, 10 anos atrás. Achas que eu pensava em quê? Um jornal de 10 anos.
Isso revela a obsessão doentia do pai, que viveu uma década naquela escuridão, se alimentando da mentira do filho, só esperando o momento certo para explodir tudo. E então vem o golpe de misericórdia. O pai conta que Baguiada faliu na América há 3 anos. 3, pensa só nisso. Por 3 longos anos o amigo viveu a ruína de verdade, enquanto Deus te guia se achava o grande protetor, o homem de sucesso com pena do coitadinho. Toda aquela compaixão, na verdade, era só ego. Com tudo desabado, chegamos à última parte. Veredito no sertão. Completamente destroçado, exposto, Deus Tigui finalmente enfrenta o seu julgamento. E não é diante da lei da qual ele sempre fugiu. É diante do próprio pai, ali, naquela escuridão. A condenação é brutal. Ele é expulso de casa, sentenciado a vagar pelo sertão. A mesma paisagem hostil da qual ele escapou se torna agora a sua prisão, o espelho perfeito da secura da sua alma. E o mais chocante é que ele aceita, ele não foge mais. Ele se entrega ao destino, volta para a natureza selvagem de onde veio, se despede de tudo, literalmente, e deita sobre os espinhos de um mandacaru. Fica ali por 7 dias, sem comer nem beber. É um ato final, uma penitência brutal para confrontar a dor física e talvez espiar sua falha moral. E o final é pura poesia. Ouve-se o canto de um pássaro, que se chama justamente Deus te guie, o mesmo nome dele. A peça pergunta, Deus te guie? Deus te guie, Deus? E a resposta que vem é, bateu asas no sertão. Fica essa pergunta no ar. Seria um sinal de redenção? Um guia divino que aparece no meio do nada? Ou é só um eco vazio, a prova de que no fim das contas, no sertão da vida, cada um está por conta própria? A resposta? Essa fica suspensa no ar seco.